A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. A vocês, meus amados, que têm nos acompanhado em nossas mensagens e têm nos ajudado a divulgar. Quero convidar você a fazer parte de nossa família, a se inscrever no nosso canal e assim estar nos ajudando para que possamos alcançar mais vidas, mais almas para Cristo Jesus. Deus possa te abençoar mais uma vez nessa oportunidade, nessa mensagem. Que o Espírito Santo ele possa te fortalecer nesse dia de domingo, nesse dia que nós tiramos para adorar a esse Deus maravilhoso. Eu queria estar meditando com os irmãos nessa oportunidade em que Deus está nos concedendo a nos reencontrar mais uma vez, lá no livro de Mateus, no capítulo 9, o versículo 35 ao versículo 38, em que nosso Senhor nos diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: E a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo ele possa te fortalecer. E diante desse texto, que é um texto, vamos colocar como compromissor, que nos leva, nos convida a um compromisso, a uma avaliação, que o Espírito Santo ele possa te abençoar, te dar graça, te conduzir para aquilo que é necessário para o reino do nosso Senhor. Alguns anos atrás eu ouvi um testemunho de um grande missionário. Ele passou a sua vida inteira na Índia, pregando o Evangelho, e a função dele, o compromisso dele, melhor dizendo, era pregar na beira do rio Ganges. O rio Ganges, para os irmãos sabem, é um rio completamente contaminado. Ali as pessoas fazem seus sacrifícios, seus rituais. A Índia ela tem 33 milhões de deuses. Tudo para eles são deuses. E o rio Ganges ali é um lugar de completa adoração a mortos, a Deus. Tanto que uma pessoa, quando ela chega, um idoso, ela chega numa certa idade, e muitos familiares levam aqueles idosos, colocam à beira do rio Ganges para que eles possam morrer ali e serem lançados no rio Ganges, como um sacrifício, como uma água que vai purificar. Então você vê que esse missionário, ele, colocando assim entre aspas, ele gastou sua vida inteira à beira do rio Ganges ali, pregando o evangelho na Índia, e conseguiu, de certa forma, salvar alguns que, como diz a palavra de Judas, cambaleavam para a morte. E nós vemos que esse homem, ele já no final da sua vida, já uns mais de 80 anos, ele deseja retornar para a sua cidade. Retorna para o seu país, para a sua cidade. E ele, pela sua vasta experiência de campo missionário, ele é convidado para ir a um congresso para poder fazer uma palestra, dar o seu testemunho. E aquele homem de certa idade já avançada, ele foi para esse congresso e prega o evangelho, dá o seu testemunho. E no final da sua mensagem ele faz um apelo muito grande. Ele convida as pessoas para se engajarem em missões, fazerem a obra do Senhor. E quando ele faz aquele apelo, no lugar onde eles estavam, tinha milhares de pessoas e ninguém levantou as mãos. E aquele homem, por um momento, ele teve um surto emocional, que ele desmaia, e uma enfermeira que estava no local o atendeu, e ele recuperou, daquele desmaio, voltou diante da plateia, tomou o microfone e diz o seguinte: quando a rainha da Inglaterra ela precisou de pessoas jovens
para ir para a guerra, para lutar pelo seu país, milhares e milhares de jovens levantaram as mãos e foram lutar, dar as suas vidas em prol da rainha da Inglaterra. E hoje, quando se faz um apelo para pessoas se enganjarem na frente de batalha para Cristo, ninguém aceita. E ele diz o seguinte: eu vou voltar para a Índia, para a beira do rio Ganges, e vou continuar pregando o evangelho até meus últimos dias, até o Senhor me chamar. E quando esse homem ele dá esse testemunho, pessoas começam a levantar as mãos, jovens começam a se enganjarem, começam a se prontificarem para poder adorar ao Senhor e se enganjarem na obra missionária. Esse texto ele é muito interessante, irmãos, para nossas vidas. Nós vemos que hoje, principalmente, temos visto momentos em que, diante desse quadro que estamos vivendo, nós já vínhamos de um quadro de desemprego muito grande, com 14 milhões de desemprego em nosso país. Tinha caído para 12 milhões de desempregados em nosso país. Mas hoje, infelizmente, com essa pandemia, eu creio que nós já atingimos até os 14 milhões novamente. É muita gente desempregada. E nós vemos, irmãos, que diante de situações como essa, pessoas, elas quando aparece uma vaga de emprego, seja em qualquer área que for, irmãos, nós vemos filas e mais filas, virando quarteirões de pessoas procurando um emprego para suas carreiras profissionais. Nós vemos, irmão, nas faculdades, que há milhares de excedentes, irmãos, nessas vagas da universidade. Milhares de excedentes nas vagas da universidade, aguardando uma vaga, desejando uma vaga na faculdade, desejando uma vaga para poder na universidade. E nós vemos filas e filas, currículos e mais currículos serem entregues. Não que seja errado isso, irmãos. Mas a gente olha para uma coisa interessante, como o testemunho desse missionário. Nós olhamos para as carreiras, as preparações profissionais, e nós vemos que nós não vemos filas nos portões das igrejas, nós não vemos filas nos altares de Deus, de pessoas chegando e se apresentando e dizendo: pastor, eu quero ir para o campo missionário, eu queria fazer missões, em que área que eu posso trabalhar? Pastor, eu queria trabalhar na secretaria, ajudar na secretaria, eu queria ajudar na área de tesouraria, eu queria ajudar na área de evangelismo pessoal. Você não vê filas de pessoas se prontificando para se enganjarem na obra, na causa do nosso Deus. É necessário muitas vezes as pessoas elas serem convocadas, você trazer um certo refrigério na consciência, como esse missionário fez. Primeiro apelo que ele fez, ninguém levantou as mãos. Ele tem um surto, desmaia, ele se levanta. Ele foi necessário trazer a consciência daquelas pessoas que por causa de um pedido, de uma convocação de uma rainha, estando certa ou estando errada na sua posição, as pessoas levantaram as mãos para defenderem o reino daquela rainha. E nós não vemos esse tipo de posição diante dos nossos templos, das nossas igrejas, dos portais de nossas igrejas, diante do altar do nosso Deus. Pessoas se prontificando da mesma forma para defender a causa do Senhor, para trabalhar em prol da causa do nosso Deus. Não tem fila para isso. E eu queria, nesse texto, estar falando para os irmãos justamente sobre esse assunto. Buscando verdadeiros valores, irmãos. Devemos buscar verdadeiros valores. Quais valores nós temos buscado?
Claro que não é errado você procurar um emprego, você entrar numa fila de emprego, você se preparar para ser um grande profissional, você tentar entrar para uma faculdade, você tentar justamente fazer tudo aquilo que é necessário nesse mundo para ser uma pessoa bem posicionada, que seja bem estruturada financeiramente, em todas as áreas da sua vida. Mas quando nós olhamos para o reino do Senhor, irmãos, a gente não vê esses mesmos preparativos. Essas pessoas com esse mesmo desejo, pessoas que elas saem de casa meia-noite, 2 da manhã e vai para uma fila, ficar aguardando abrir os portões daquela empresa para poder serem os primeiros a serem inscritos. A gente não vê isso. As pessoas fazerem isso para a causa do nosso Deus, trabalhar da mesma forma, com o mesmo entusiasmo para a obra do nosso Senhor. A maneira que as pessoas desejam ir para uma universidade, a gente não vê esse mesmo desejo na casa do Senhor. E a gente não vê, irmãos, que para o ministério, a mais urgente de todas as vocações, poucas pessoas se oferecem. Coisa incrível. Para o reino do Senhor, irmãos, para o ministério na casa do Senhor, nós não vemos filas no altar após os cultos, não vemos filas nos nossos portões de pessoas em que nós vemos que hoje, ou sempre foi, as causas mais urgentes de todas as vocações. E poucas pessoas, elas se oferecem para isso. O que tem acontecido, irmãos, conosco? O que tem acontecido com as nossas igrejas, com a nossa juventude? Até com os membros de nossas igrejas. Nós vivemos hoje um tempo de uma geração, infelizmente, apática, não generalizando, irmãos. Não quero aqui generalizar, que eu seria injusto na minha colocação. Mas nós vivemos numa época, em uma geração apática, uma geração individualista, uma geração egoísta. Os valores humanistas estão cada vez mais dominando nossa sociedade. Esse é o quadro que nós vivemos hoje, dentro de nossa sociedade, em que essa geração que nós vivemos agora, apática, que se tornou individualista e egoísta, em que eu até vi esta semana um pregador dizendo o seguinte, em que a pessoa ela diz primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu e quinto eu. E nós vivemos isso. O fato, irmão, desse quadro estar no mundo, na sociedade, tudo bem, nós entendemos isso. Porque a Bíblia diz claramente, o mundo jaz no maligno. No mundo, os homens, no fim dos tempos, os homens se tornariam amantes de si próprios, falsificadores da verdade. No mundo, irmãos, tudo bem. Na sociedade entendemos. O que nós não podemos entender e aceitar é que esse quadro ele invade nos portões de nossas igrejas, de nossos templos. Que isso atrapalhe, irmãos, o nosso cultuar ao nosso Deus. Nós não podemos, irmãos, ter quadros de membros de igreja, de homens de Deus, mulheres de Deus, individualistas, egoístas, que pensem somente em si próprio, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Não. Esse quadro ele não pode invadir os portões de nossas igrejas. Enquanto as coisas estão no mundo, nós aceitamos com uma certa
reserva, com certo cuidado. Mas quando isso a gente vê penetrar, irmãos, nos nossos portões de adoração do Senhor, nós não podemos nos aquietarmos. Nós temos que nos pronunciar. Quando a gente olha para o nosso quadro, irmãos, a gente olha para um quadro de grandes empresas, de grandes faculdades, completos, repletos. Você vê a palavra que eu disse? Excedentes. Pessoas que buscam, que estão sobrando, muitas das vezes. E na igreja a gente não encontra isso, irmãos. Parece uma vaga para um supermercado, para um caixa de supermercado. Irmãos, dá fila em quarteirão. Vimos aí, alguns tempos atrás, aí, um mercado que precisava de funcionários, não era tanta coisa. Meu Deus, atravessou quase que a cidade a fila, uma coisa incrível. Irmãos, a gente olha e fala, meu Deus, quem dera que isso acontecesse dentro dos portões de nossa igreja. Que nós falássemos, pronunciássemos no púlpito. Precisamos de evangelistas. Irmãos, e desse uma volta pelo menos na igreja. Pode ser quarteirão, pelo menos na igreja. Desse uma volta na igreja de pessoas desejosas. Ou quem dera que desse a volta do nosso altar, pelo menos, seria ótimo. Mas a gente não vê isso, irmãos. A gente não vê esse entusiasmo dos nossos amados cristãos, amados irmãos em Cristo, com esse mesmo ardor, desejo, do que as pessoas se preparam para o mundo, mas não fazem para Cristo. Então, irmãos, vemos uma geração apática. E isso está invadindo os nossos portais de nossas denominações. Segunda coisa, de forma sutil, Satanás ele está impondo esses valores, irmãos, ao cristão, de forma sutil. Ele está impondo esses valores aos cristãos. E muitos cristãos estão deixando ser levados por isso. Você vê que o inimigo hoje, ele não confronta mais, irmãos, a igreja. Para que ele vai confrontar a igreja? Não é mais aquele confronto do inimigo com a igreja de Cristo na face da terra. Não há mais confronto. Por que ele não faz isso? Porque o seu intuito é fazer que a igreja ela tenha uma visão míope. Essa é a visão. Para que ele vai confrontar? Se ele está conseguindo trazer a igreja de uma forma sutil para ele, levando a igreja a ter uma visão míope. Ou seja, uma visão medíocre, distorcida da verdade, do projeto de Deus. O grande arquiteto, irmão, Deus arquitetou tudo para esse planeta. O inimigo, ele já não precisa mais hoje confrontar a igreja, porque de uma forma sutil, ele está fazendo com a igreja uma visão míope. Quantos homens, na sua arrogância, dizem, na minha igreja não há manifestação, na minha igreja eu não preciso orar dessa maneira. Claro que não precisa. Está com a visão míope, está com a visão distorcida, uma visão medíocre. Não vê a necessidade fora dos portões, não vê a necessidade dentro dos portões da igreja, do que é necessário ser feito. Porque o primeiro tópico está invadindo o segundo tópico na igreja, em que pessoas estão se tornando individualistas, egoístas. E o inimigo está permitindo isso, essa visão dentro dos nossos ministérios. Precisamos despertar do sono da indolência. Precisamos comprar o colírio que Cristo nos oferece em Apocalipse capítulo 1. Aconselho-te, Apocalipse capítulo 2, aconselho-te
que compre colírio para que vejas. Precisamos, irmãos, abrir nossos olhos, tirar a venda dos nossos olhos, tirar aquela trava que está lá em Mateus, em que muitas vezes pessoas se incomodam com um cisco no olho do outro, mas não vê a trave que está nos seus olhos. Precisamos tirar essa trave dos nossos olhos, para nós vermos com clareza, ver com nitidez que há necessidade que há em nossa cidade, que há em nosso bairro, que há em nossa família, em nossa rua. E precisamos mudar isso para a glória do Senhor. Então, irmãos, o evangelho que temos pregado, nós olhamos para o evangelho que temos pregado, é um evangelho de busca de sucesso pessoal, irmãos. Esse é o evangelho que tem sido pregado em nosso meio hoje, nesses dias de hoje. Um evangelho de busca de sucesso pessoal, de prosperidade e de conquista, mas com ênfase no consumo. Nós vemos, irmãos, hoje uma igreja, membros de igreja completamente consumistas. Nós não vemos pessoas que são produtores, mas consumistas, que consomem, o desejo de consumir. E esse consumismo invadiu os portões de nossas igrejas, irmãos. E nós olhamos e falamos, meu Deus, que evangelho temos pregado? Que evangelho que nós temos pregado? Se os grandes historiadores do evangelho, se aqueles grandes homens que lutaram por essa palavra, que deram a vida por esse evangelho genuíno, verdadeiro, se eles pudessem olhar hoje para a nossa história, o que é que eles diriam? Grandes escritores famosos do passado. Vemos homens como John Wesley que dizia: o mundo é a minha paróquia. Aquele homem não estava determinado dentro de um tempo, mas o mundo era a sua paróquia. Ele entrou para a história, mudou uma história. Um homem, irmãos, como Martinho Lutero, que mudou a história da humanidade, do cristianismo. O que diria acerca de nós? Nós temos frases de homens famosos, homens que mudou a história, pregadores que mudaram a história. Irmão, nós temos que olhar e falar, meu Deus, o que tem acontecido? O que tem acontecido hoje com o nosso evangelho que temos pregado? Com esse evangelho nós temos falado, de que forma temos pregado esse evangelho de busca de sucesso pessoal. Não é busca mais de vidas, de transformação de vidas, não, mas busca de sucesso pessoal, de prosperidade, de conquista, com mais ênfase no consumismo, irmãos. É incrível isso. Nós olhamos para a palavra do Senhor, como Pedro, que eu lembro que pregou uma mensagem. Primeira mensagem, 3.000 almas. Segundo, 5.000 almas. O que o Senhor falou diferente na sua palavra? Ele usou aquilo que Cristo deixou para ele. Cristo disse apenas uma coisa para Pedro: Pedro, quando tu te converteres, se apresenta a teus irmãos. Irmãos, o que nós precisamos, o que Cristo precisa, o que esse texto nos ensina é isso. Ele disse: rogai ao Senhor da seara. Há necessidade de obreiros, há necessidade de homens e mulheres convertidas genuinamente, irmão, na palavra do Senhor. Fato de poder pregar, falar bem, se expressar bem, ter uma boa oratória, não é conversão não, meus queridos. Pedro, ele tinha tudo isso. Falava bem,
Foi conhecido quando ele tentou se ocultar, se esconder no meio daquelas pessoas, quando Cristo foi levado para ser preso. Aquela mulher disse uma coisa: olha, tu fala como eles. A fala dele o denunciou. Entende bem, meus queridos? A necessidade hoje que o texto nos revela, nesse texto, ele nos revela muito claramente. Jesus se dirige aos discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Olha, faça fila no portal da tua igreja, no altar da tua igreja. Se prontifique para você servir ao Senhor. Se prontifique para adorar esse Deus maravilhoso na sua vida. Porque é isso que o nosso Deus, ele precisa. De pessoas se prontifiquem. Parece que tem pessoas falando assim: o dia que Deus tocar no meu coração, Deus está aguardando você se prontificar. Guarde você se prontificar. Charles Spurgeon, ele disse uma palavra, um homem muito abençoado por Deus, um grande pregador. Charles Spurgeon, numa das suas frases famosas, ele disse o seguinte: a Bíblia que está caindo aos pedaços geralmente pertence a alguém que não está. Entendeu, irmãos? A Bíblia que está caindo aos pedaços geralmente pertence a alguém que não está. A conclusão que nós chegamos nessa mensagem, meus irmãos. Deus não nos chamou para sermos consumidores. Deus nos chamou para sermos produtores de vida, de cura, de paz, de ações condizentes com a vida cristã. Foi para isso que Deus nos chamou. Nós não podemos viver um evangelho de prosperidade. Não podemos sair fora do curso que Deus determinou para a sua igreja na face da terra. Precisamos estar justamente diante da presença do Senhor, fortalecidos e cientes daquilo que Deus tem para nossas vidas e tem para a humanidade. Palavra de salvação, é isso que nós precisamos pregar. Ensinar as pessoas a buscar verdadeiros valores. Você pode buscar um bom trabalho. Você pode buscar uma boa vaga na faculdade. Você pode fazer tudo isso, não é errado. Mas existe um valor que as pessoas não têm buscado mais. Busque verdadeiros valores para a sua vida. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo ele te fortaleça. Que ele possa abrir o teu entendimento, a tua visão física, espiritual, e você possa ver com mais clareza a necessidade hoje da igreja na face da terra. Se for necessário, se for possível, se apresente ao teu pastor hoje, essa semana, e fale: pastor, o que eu posso fazer em prol do reino? Entende bem? Não é para denominação, não. Em prol do reino. Que em prol do reino, tu trabalha em qualquer lugar. Se prontifique a trabalhar em prol do reino. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E ele tenha misericórdia de ti. E sobre ti, ele levante o seu rosto e derrame a sua paz no seu coração, na sua casa, na sua família. Deus te abençoe, em nome de Jesus.